Olá, tudo bem? Tá começando mais uma edição do Pod Meio, o seu podcast jornalístico aqui com Helder Felipe. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha nas mais diversas plataformas. E nós tivemos recentemente o lançamento de uma série na plataforma Netflix que se chama Emergência Radioativa, ressuscitando e trazendo o assunto do acidente radiológico que aconteceu em 1987 em Goiânia, Goiás, onde 4 pessoas morreram e tivemos também milhares de pessoas que acabaram sendo atingidas com a situação com o Césio 137. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo o professor Wilson Seraini, professor do IFP desde 1994, é físico, é especialista em proteção radiológica. Professor Wilson, seja bem-vindo ao nosso Pod Meio. Obrigado, Helder. É uma satisfação estar aqui na Meio Norte. Pela primeira vez, eu acho que eu venho à Meio Norte para falar de física. Geralmente só venho aqui para falar de Luiz Gonzaga, né? Mas é uma satisfação, eu sempre me sinto em casa. E agradecer a nossa ex-aluna de radiologia, né? Que hoje é estudante de jornalismo, a Isabelle, né? Que nos convidou para estar aqui. Muito obrigado e estamos à disposição para questionamentos. Então você aí que assistiu a série, estava pesquisando, por exemplo, no YouTube, caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, vai pegando a pipoca aí, pega uma água, vai ouvindo a gente, vai nos assistindo, que o bate-papo de hoje está imperdível. Aproveita e se inscreve também no nosso canal, @podmeio. E segue também as nossas redes sociais, @meio-norte, @rede meio-norte e também @rede meio-norte, @podmeio lá no YouTube. Eu já começo, professor, questionando o senhor sobre o que foi que motivou, o que aconteceu de fato. Ali foi uma situação realmente humana, foi um erro humano. Esse material relacionado, então, ao Césio 137 é um material realmente muito perigoso? Eu não deu para passar lá no laboratório, senão eu ia trazer uma fonte de Césio para mostrar para vocês. Qualquer material radioativo de alta atividade é uma grandeza que a gente fala como se fosse a potência do material. Ele é perigoso, né? O Césio ali foi uma negligência enorme do ser humano. Geralmente, a Agência Internacional de Energia Atômica e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, agora a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, eles pedem para ter menos interferência humana possível nas coisas. Tudo é automatizado. Aqui mesmo, depois não podemos falar alguns lugares que aqui no Piauí tem, né? Tudo automatizado. Porque o ser humano, ele é falho, né? E quando você automatiza, ele mesmo dispara se tiver algum problema. E o ser humano passa batido. Só que ali foi uma negligência terrível. Existe uma coisa dentro das radiações, chama-se descomissionar. Descomissionar é deixar de funcionar, ou seja, uma clínica, uma instalação radiativa. E lá foi descomissionado o setor de radioterapia, né, que é tratamento do câncer. Antes se usava muito material radioativo. Aqui no Piauí mesmo tinha uma bomba de cobalto. Cobalto, como você fala, Césio, pé de cobalto é pinto. Né? O cobalto é muito mais energético do que um Césio. E lá deixaram a fonte de Césio dentro do hospital que foi desmontado, né? Isso é um absurdo. Tá? Isso é um absurdo. Só que na época a legislação não era tão forte como hoje. Não existe hoje no mundo, no planeta, doutor Helder, que tenha mais legislação sobre a questão de trabalhar com radiações. Não existe. É o Brasil. Não existe nenhuma que tenha mais radiação, mais controle regulatório do que radiações. E o Brasil acho que é um dos líderes dessas legislações. Aqui é muito bem montada a legislação por conta da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Só que à época não tinha esse tipo de proteção radiológica que existe hoje. Essa segurança radiológica que existe hoje. Então as pessoas simplesmente deixaram a máquina lá. Aí vieram a história que todo mundo conhece, né? Já está batido e mais batido. Bateram lá, pegaram, quebraram e botaram o Césio exposto, né? 19 gramas apenas. Mas ele tinha uma atividade que é uma coisa monstruosa, né? A unidade é o Curie, né? Em homenagem a Marie Curie, né? A famosa Marie Curie. Era 1.400 Curies, é uma coisa absurda. Tá? Tem muitos acidentes radiológicos que acontecem com material radioativo dentro de um segmento das radiações chamado gamografia industrial, né? É fazer, digamos,
entre aspas, né? Fazer radiografias, mas não usando raio-x, usando raio gama, certo? E as fontes de lá são 30, 40 quirris. E causam acidentes gravíssimos, até morte, com 30, 40, 50 quirris. Olha o número, 50. E lá tinha 1.400 quirris. Era um absurdo, era uma energia, é uma atividade enorme, né? Mesmo para pouquinha quantidade, uma colherzinha de comida, né? Você coloca aquele césio. Mas foi uma negligência humana, tá? E um detalhe, estava em pó. Aqui no Piauí nós tínhamos o cobalto, tinha 5.600 quirris. Era 3, 4 vezes mais do que eu tinha lá no... Mas é totalmente blindado. Não tem como haver alguma emergência, algum problema, algum acidente, a não ser que seja negligência humana. Tá? Eles desativaram aquele local, deixaram o aparelho com o Césio 137 lá, as pessoas eram desinformadas, acabaram pegando, manipulando, e aconteceu tudo isso. Exatamente. Antes desse acidente radiológico, como é que era o descarte, por exemplo, desse tipo de material, e depois desse acidente mudou muito? Tudo mudou. Primeiro foi Chernobyl, que foi no ano anterior. E depois foi Goiânia. Goiânia é o maior acidente radiológico do planeta, né? A questão da abrangência que esse acidente teve dentro de Goiânia foi uma coisa fantástica, né? Coisa absurda. Então, mudou demais, né? Tudo, as normas, chama-se, antes chamava-se normas CENEM, NN, né? Hoje é normas ANSN, da autoridade CENEM, transformou-se em a ANSN, uma parte da CENEM. Eles regulam tudo. Então, qualquer atividade dentro da radiação tem uma normatização. Na época não tinha, certo? Hoje não, você não pode fazer mais isso. Se você e é fiscalizado direto. A CENEM é um órgão extremamente fiscalizador, diferentemente da Anvisa daqui. Aqui que a Anvisa tem a ver? A Anvisa mexe com os radiodiagnósticos. Quem fiscaliza os radiodiagnósticos é a Anvisa. Raio-X odontológico, raio-X convencional, mamografia, densitometria óssea, tomografia, isso é com a Anvisa, não é com a CENEM. As pessoas não sabem disso, né? A CENEM mexe com outras fontes de radiação, principalmente a área industrial, é a CENEM. Medicina nuclear e radioterapia, é a CENEM. Tá? Por quê? O nível de radiação é muito alto. Tá? Então, a Anvisa, ela não fiscaliza, mas a CENEM é o tempo todo em cima das clínicas de radioterapia, das clínicas de medicina nuclear, que aqui é muito comum, né? Tá certo? Então, hoje, para acontecer um problema desse, é muito, mas muito raro, muito difícil. Não tem como. É só se a pessoa mesmo chegar e querer abrir, o próprio dono da empresa deixar e querer abrir. Não pode. Tá? Então, ela sempre fiscalizar todo. Regularmente, você tem que informar o que está acontecendo na empresa. Tá? Tem que ter a reautorização. Tá? Não é a autorização para o resto da vida, não. Tá? Você tem que, periodicamente, você tem que fazer relatório da CENEM e mostrando o funcionamento. No dia que você não quiser mais funcionar, você tem que avisar a CENEM e fazer todo o desmonte da clínica. Tá? Hoje não tem mais esse perigo. A série, ela mostra que alguns personagens principais ficaram impressionados com o brilho que era emitido pelo Césio 137. Algumas delas passaram no corpo. Teve o caso da criança que pegou no Césio, depois comeu um ovo e acabou ingerindo o Césio 137. É mais problemático do que fora. E o que de fato o Césio pode acabar ocasionando no corpo humano? Não é o Césio, qualquer material radioativo. Qualquer material. Qualquer material radioativo, a sequência é a mesma. Tá? Agora, depende da emissão. Se você tem um emissor alfa, beta e gama, né? Se você tem um emissor alfa, como no caso urânio, né? Isso aqui, ó, que é uma areia tório, tá? Tório aqui, certo? Areia monazítica da praia de Guarapari, tem tório, tá? Ele é emissor alfa. O emissor alfa, o plástico aqui já barra o emissor alfa, né? Tá? O beta já é mais energético, né? Mais energético, ou melhor, tem um alcance maior. Não é que seja mais energético, tem um alcance maior, tá? Mas ele é muito menos prejudicial do que o alfa, se for ingerido. Então, qualquer material, se você tiver uma certa quantidade de material, não é quantidade em volume, em massa, na quantidade em atividade. Atividade é a grandeza que determina o poderio, né, digamos assim, a potência do material radioativo. Então, se tiver uma certa quantidade de atividade, pode ser qualquer material radioativo. Se tocar em você, se você engolir, é pior ainda, porque chama-se incorporar o material radioativo, né? Ou pela inalação, ou pela ingestão, ou por algum corte pela via sanguínea. Então você está contaminado. É uma diferença muito grande que as pessoas não conhecem. Contaminado e irradiado. Nesse momento eu estou segurando isso aqui. Eu estou contaminado? Não estou em contato.
Ah, mas eu estou sendo irradiado, né? Tá saindo radiação dela para minha mão. Bem fraquinha, mas tá. Eu disse, isso aqui, o pessoal toma banho, isso aqui é aberto ao público, não tem problema nenhum. É muito radioativo? É, em relação ao meio ambiente mas é muito menos do que o limite mínimo que a Agência Internacional de Energia Atômica estipula. Então é muito fraco, isso aqui não vai fazer mal a ninguém, tá certo? Então, dependendo do material, a atividade do material, você tem sim, se é perigoso ou não. Então isso aqui, ó, é material radioativo e não é perigoso, tá certo? Agora, contaminado é isso. Se eu abrir isso aqui e pegar, onde eu tocar, já vai contaminar, tá? Irradiar, não. Você entra fazer uma radiografia, você não fica postado lá, vem a radiação, passa por você, você não sai imediatamente dali, você vai para casa, você só foi irradiado, só você recebeu a dose de radiação. Tá? Agora, no caso de Goiânia, eles foram contaminados, né? Ingeriram. Então, se você ingerir material radioativo, tudo que sai de você sai radioativo. Lágrima, suor, urina, fezes, menstruação, leite materno, tudo que sai de você sai radioativo. Eu vi que eles não podiam, por exemplo, quando iam defecar, quando iam urinar, todo aquele material tinha que ser coletado. Exato. E não podia ir para a rede de esgoto. Não pode. E não vai, porque é Césio 137. O Césio 137 tem uma meia-vida, ou seja, é o tempo de a metade que o material se decaia, né? Tem a decaimento, 30 anos. São 30 anos. Então uma atividade de 1.400 QI, com 30 anos vai para 750 QI, que ainda é extremamente forte, mortal, muito mortal, né? Depois de mais de 30 anos, ou seja, 90 anos, de 750 vai para quanto? 300 e pouco, né? Então é muito, muito complicado mexer com material radioativo de grande meia-vida. Aqui no Piauí nós temos 2 clínicas de medicina nuclear que as pessoas também não conhecem. Só conhecem quando tem um câncer na família, aí vai saber o que é uma clínica de medicina nuclear. As pessoas são injetadas material radioativo nelas. Só que a atividade é da ordem de 10 a menos 9. Menor, 10 a menos 9, menor em relação ao que aconteceu em Goiânia. Aplica, esse material radioativo vai circular o corpo inteiro e vai para uma máquina chamada gama-câmara que vai ler a questão do estadiamento do câncer. Estadiamento é onde, em qual estágio o câncer está. E ele está sendo incorporado. Mas ela acaba ali, passa um tempinho, ela vai para casa. Por quê? Porque a meia-vida daquele material é muito rápida, né? E eles fazem muito xixi, defeco. Já teve algum conhecido seu que teve câncer de tireoide? Não. Por exemplo, quando você estiver, você vai ver, ele vai fazer uma iodoterapia. Ele vai tomar uma cápsula de iodo radioativo e vai ficar dentro de um quartinho lá na clínica, trancado e blindado. Por 2 dias, mais ou menos, um dia. Tá? Aquilo ali vai ficar fazendo um efeito. Então, ele está contaminado, ele não pode sair dali de dentro. A contaminação é relativamente alta. Tá? Então, tudo é controlado. Não existe radiação fora de um meio onde esteja controlado. Você vai ali e fala, e tem radiação. Aonde, minha gente? Não existe radiação fora de um local controlado. Seja uma clínica, seja um ambiente industrial, seja um ambiente nuclear, um reator. Todos os ambientes, ali sim pode ter radiação. Tá? Olhando agora para a história, professor. Houve o erro, houve a negligência ali, de deixar aquele aparelho deixado naquela unidade hospitalar. Mas após a descoberta, o senhor aponta algum erro que aconteceu, até na forma em que o caso foi tratado, ou não? Eu vi que muito do que foi feito aqui no Brasil hoje serviu como referência de protocolo, até mesmo de forma internacional. Sim, houve algum erro nesse sentido, ou o Brasil ele realmente se tornou referência? O Brasil não se tornou, ele é referência. A gente conhece, nós temos amizade onde eu fiz treinamento, né, para poder estar aqui, né, dando minhas aulas, no Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que é o IRD. IRD hoje é o maior centro do planeta, né, em proteção radiológica de grandes eventos. Professor Raul, que foi um dos que nos treinou, né, um grande amigo, grande parceiro ainda hoje, professor Raul, ele, quando teve a Copa do Mundo na Rússia, ele é chamado aqui para dar treinamento sobre um acidente radiológico. As turmas ficam com medo de terrorismo. Terrorismo não é bomba nuclear, não. Terrorismo é bomba suja. As pessoas também não sabem disso. Vai para lá, é problema de bomba nuclear. Gente, bomba nuclear não tem quem segure. Né? A turma está lá atrás, é de gente que possa portar material radioativo. Aí coloca uma dinamite e explode, já era. Né? Todo mundo fica contaminado. Tá? Então, o Brasil, ele fez o que pôde. Era uma coisa nova. Né?
Eu conheço as pessoas, ainda hoje são vivas, né? Produzem pesquisa, são grandes pesquisadores, amigos da gente. Professor Bira, professor Raul, né? Eles estiveram lá, eram muito jovens, né? Eles sabiam o que acontecia ali, né? Então, eles entraram com ação muito rápida, realmente. Foi espetacular o que os caras da CNEM fizeram, os profissionais, né? Eles entraram muito rápido. O que nós temos que fazer? Nós temos que descontaminar as pessoas, né? O Marcão, né, um saudoso amigo lá do IRD, ele diz: Wilson, a gente mandava tomar a cerveja, para urinar muito. Então, olha só, o Marcão nos contou isso. Tinha uma bicicleta, ele mandava o pessoal fazer bicicleta para suar bastante, mas muito suor, uma tenda embaixo para o suor cair, porque o suor também é radioativo, né? Cair, e as pessoas tomavam, a gente dava banho nas pessoas, para poder as pessoas se livrar do material. Então, eles foram muito rápidos, quando souberam da notícia, correram para lá. Mas eram muito jovens e também nunca tinha acontecido num planeta um negócio daquele, né? Então, por isso que o Brasil o mundo se voltou para o Brasil, e realmente o Brasil é uma referência mundial em caso de proteção radiológica, no caso de grandes eventos. Outra coisa também que as pessoas confundem é acidente radiológico e acidente nuclear, né? Chernobyl foi um acidente nuclear, Goiânia foi um acidente radiológico. Eu já cheguei a ver entrevista, um acidente nuclear não é acidente nuclear, é radiológico, tá? Acidente nuclear é dentro de um reator nuclear, não é uma usina, é reator, tá? Porque um reator pode estar numa usina ou pode estar na universidade. O USP tem um reator nuclear. Tá? O USP tem um reator. Mas não é para gerar energia, é para gerar radiofármacos, remédio para a população. As pessoas também não sabem disso, né? Tá? Só pensam em radiação em coisas ruins. Mas não, a radiação tem muito mais benefício do que as coisas ruins. As coisas ruins acontecem só em acidente. Aconteceu. Chernobyl, me conte outra. Fukushima. Fukushima não teve uma pessoa morta por radiação. Morreram por causa do tsunami. Quantas pessoas morreram por tsunami? Milhares. Tudo por causa do tsunami. Não foi nada de radiação. Então as pessoas confundem muito, né? Qual é outro acidente radiológico? Teve Goiânia. Me conta outro. Às vezes ficam, sabe? Sem saber. Porque não existe. Aqui no Brasil, nós temos, citou na série muitas vezes, né? No Rio de Janeiro, tem o Hospital Marcílio Luz. É o único hospital do Brasil que recebe radioacidentados. E sabe quantos leitos tem lá, Helder? Chuta aí. Faço ideia. 2. Só, né? Pra quê? Não tem acidente radiológico, não tem acidentes nucleares, gente. Então as pessoas têm que parar com essa radiofobia e entender que a radiação foi uma das maneiras de grande importância para que nós tenhamos hoje uma população velha. Não é isso que você sempre está falando? A população está envelhecendo. Por quê? A longevidade. E a radiação tem um fator preponderante nisso, na questão da área de saúde. Quantas milhões de mulheres a mamografia não já salvou? E ainda gente falando besteira, né? A mamografia vai causar câncer. Não causa câncer de nada. Você pode fazer 10 mamografias por dia, 15, 20, 30, e todo mundo vai morrer de câncer. Né? Mas tem essa ideia da radiação que causa esses problemas. Não é assim, tá? Não é dessa maneira. Tá certo? Qualquer problema que haja com radiação é em acidentes. E quantas pessoas também não foram curadas com a radioterapia através da radiação? Deixou-se de usar material radioativo, como no Césio, lá em Goiânia, como em Cobalto aqui, para se usar raio-x de alta energia. Ou seja, não se usa mais o Césio para aquela função. E em pó, muito menos, que o pó ele é solúvel, ele vai para a água e é arrastado, né? Não usa. Eu não sei, eu já procurei, já pesquisei, não sei se ainda existe algum tratamento com cobalto ou com césio no Brasil. Pelo menos eu não tenho notícia. Mas pode ter que exista alguma clínica por aí que tem. Mas tudo usa-se hoje raio-x de alta energia, chama-se acelerador linear. Né? E é muito mais preciso, né? Muito mais energético do que o raio gama emitido pelo material radioativo. Outra coisa também que as pessoas falam errado: raio-x e raio gama é a mesma coisa, são fótons. Fótons de alta energia. Acima da luz tem o ultravioleta, depois do ultravioleta tem o raio-x e raio gama, tá? Ou seja, com energia muito alta. A diferença do X para o gama é a origem de onde veio o raio. Né? O raio-x vem de um aparelho feito para produzir raio-x. Se tirar a tomada, já era, não precisa de mais nada. E o material radioativo é que emite raio gama. No caso do Césio, não era raio-x, era raio gama. Tá? Eu vi um dia desses sumir um tomógrafo lá abandonaram um tomógrafo lá no interior do Ceará. Aí alguém botou: será uma Nova Goiânia? Tomógrafo, é raio-x. Não tem material radioativo. Goiânia foi material radioativo. Material radioativo emite gama. Tá?
Raio-X, basta tirar a tomada, não funciona mais. Nem que desmonte ali o aparelho. Não tem nada, quebre tudo e não tem problema nenhum. Você pode pegar uma ampola de raio-x, botar um detector desse aqui, que é um detector de radiação, coloca, já era. Professor, uma imagem também que ficou muito marcada, tanto na série como também que nós vimos acompanhando reportagens da época, que hoje estão disponibilizadas, é de que as mortes que foram, que acabaram acontecendo, as pessoas elas eram sepultadas em caixões de chumbo. 40 anos depois, quase 40 anos depois desse episódio, realmente essa foi uma ideia acertada? O chumbo realmente ele inibe a possível radiação do corpo? Como é que o senhor analisa a escolha então de um caixão de chumbo como aconteceu? Isso aí é uma prática comum dentro das radiações, tá? O chumbo, ele tem o maior número atômico de materiais estáveis. 82 número atômico do chumbo. Para que tem que ter um alto número atômico? Número atômico, todo mundo deve lembrar que mínimo de química, né? É o Z, né? O número atômico é o número de prótons. E o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Quanto mais elétrons tiver um elemento, mais radiopaco ele é. Ou seja, mais ele empaca a radiação. Radiação que eu estou falando, gama. Fótons, certo? Fótons, a distância, tá? O fóton do césio é 660 kevs. Uma radiografia que você vai fazer, o máximo que você vai usar é 120 kevs. Então é uma radiação muito forte, né? É uma radiação muito forte. Então o que vai barrar a radiação X, ou radiação de fótons, ou X ou gama? Quem barra mais seguramente é o chumbo. Mas também pode ser concreto. Espessuras enormes. Se você chega numa clínica de radioterapia, como eu sempre levo os alunos lá, você pega seu celular, entra na sala onde está o aparelho de emissor de raio-x, ele sai do ar. Porque ali as paredes são enormes, né? Porque não vai botar chumbo. Olha, isso aqui de chumbo, meu amigo, é muito caro, né? Então bota parede de concreto. Tá? Então os caixões tinham que ser blindados realmente, ou com chumbo ou com concreto. Mas ali é mais, que era concreto. O chumbo era uma camada fina de chumbo. Hoje, passados quase 40 anos, ainda existe a possibilidade daqueles corpos estarem irradiando? Ou com aquela informação que você trouxe de que com 30 anos a capacidade do césio diminui? Diminui metade. Atualmente não teria mais possibilidade, então, de irradiação? Sim, a metade diminuiu. A metade de 1.400 é 750. Eu falei ainda agora, é uma atividade extremamente forte. Ainda hoje, mas é muito pouco material que está lá dentro, né? Ela incorporou e espalhou no organismo, é muito pouquinho. Mas mesmo muito pouquinho, como eu disse, a atividade a potência desse césio que tem lá é uma coisa absurda. Tá? É uma coisa absurda, é uma coisa gigantesca, 1.400 quiris de unidade, né? De atividade. Então tá irradiando sim, não pode tirar aquilo ali, nunca vai poder tirar. Mas em relação, por exemplo, aos sequelados, professor, pessoas que... já foram descontaminadas. Elas estão totalmente descontaminadas. Com certeza, logo depois foram descontaminadas. Tem um remédio chamado Radiogardase, o nome do remédio, que chama Azul da Prússia. Se você tomar esse remédio, acho que foi colocado lá, lá foi dado. Chama Radiogardase, né, o nome do remédio. Ele exatamente, ele atua em íons de césio, né? Então ele não deixa o césio ir para a corrente, para ser absorvido pelo organismo. Quando o radiogardase entra, ele puxa o césio para ele, porque ele tem afinidade com íons do césio e do tálio, né? Ele puxa, e aí quando ele é defeco, sai o césio junto, né? Por quê? Porque esse material, ele, como diz, chupa, né? Suga o césio para ele, esse remédio, e fica segurando. Ou seja, o césio não entra na corrente sanguínea, ela não vai entrar em contato direto. Ele aí faz a urina, as fezes, aí sai o césio junto com esse remédio que é o azul da Prússia, né? Tá? Que é o chamado radiogardase. Então não existe mais nenhum problema, tá? Nenhum. Zero problema para essas pessoas, tá certo? Então elas foram contaminadas. Você contaminado, você também fica irradiando, lógico, né? Você está jogando material, raio gamas, né? Raios gama. Então você continua sendo, vocês viram a fonte, né? Você vira uma fonte. Você está com material radioativo dentro de você, você é uma fonte, tá? Então é isso. As pessoas ainda têm discriminação muito, essa questão da radiofobia, como eu falei para vocês. Gente, presta atenção, pelo amor de Deus. Só quem faz mal, radiação que faz mal, é X, pode fazer mal, é X ou gama, que é muito acima da luz visível de energia. Tá? Aí o celular é abaixo da luz visível, o micro-ondas é abaixo da luz visível de energia. Então vem com essa história que raio-x, que micro-ondas faz mal, que
celular faz mal. Não tem nada disso, meu povo. Tá? Facilmente a gente prova isso até matematicamente. Né? A energia é muito pequena do celular, do micro-ondas, de TV, de rádio, em relação ao raio-x. Quem causa problemas orgânicos, quem causa efeitos biológicos são radiações ionizantes. Ionizantes. Não são radiações abaixo da luz visível, como X ou como micro-ondas, celular, né? Essas ondas G3, G4, G5, isso não tem interferência no organismo humano. Até agora não foi, tem uns que dizem que provaram, outros que dizem aqui, coisas muito pontuais. Mas até agora não tem uma prova concreta de que realmente essas radiações causaram alguma sequela no ser humano. Nós tivemos também, nesse mesmo caso, aquela pesquisa que foi feita em relação a juntar os materiais dessas pessoas, né? Colocar em containers, e isso tudo foi colocado em uma parte da zona rural de um município próximo Abadia de Goiás. Abadia de Goiás. Hoje aquele local também... Não o que a gente pode falar sobre? Não tem nenhum problema, tá embaixo de concretos. Concreto de uma espessura enorme, não tem problema algum, né? Lógico, lá é cercado, né? Porque pode ter algum idiota, né, que quer ver o que tem lá dentro. Pra que quer ver, né? Vai cavar, pra que cavar, né? Não tem sentido, né? Então ele tá fechado, não tem menor perigo de acontecer nada. Logo não tem terremoto ali para poder quebrar tudo. E mesmo que quebre, né? A radiação ali, ela é muito alta, mas é muito pouca. Tem uma camisa que tem um pouquinho resquício, outra coisa que tem um resquício. Foi uma questão de segurança, tirar aquela monte de coisa de Goiânia e tirar para jogar para lá, para não causar nenhum problema. Como a atividade, eu falei de novo, a atividade é muito alta, um mínimo você ingerir, você pode ter problemas, tá? Como a leite, só pegou no ovo e comeu, já era, né? Incorporou, quantos gramas ela incorporou? 2 gramas? 3 gramas? Ou será que foi tudo isso, né? Mas é o suficiente para matar. Por conta da atividade, mais uma vez essa palavra é a mais importante quando se fala em material radioativo. A atividade do material era altíssima. Nós temos fonte de césio lá no Instituto Federal, que é da ordem de 10 a menos 9, 10 a menos 10, mais fraco do que o césio de Goiânia. Você pode pegar a fonte aqui, botar os detectores, mostrar para os alunos e tal, que não vai te causar nenhum problema. Você não vai dormir com ele, você não vai engolir, tá? Mesmo que engolir, não vai morrer também, não. Então as pessoas têm que tomar cuidado quando vai falar, principalmente os professores de física, né? Já vi muitos colegas, olha, cuidado que você falou, né? Porque a gente não tem a formação na área nuclear. Eu sou formado em física, não tenho nenhuma formação na área de radiações. Eu fiz porque eu fiz outros treinamentos, fui para Rio, fui para fazer curso em Fortaleza, fui para São Paulo, sempre fazendo treinamento, um monte de curso, me especializei em produção radiológica e radiologia industrial. Aí você tem um conhecimento mais apropriado, né? Com mais propriedades. Então as pessoas falam muita besteira sem saber. Aí, ó, trouxe até umas coisas para você. Já ia perguntar para você, porque agora nós vamos falar sobre a radiação na nossa vida. Como é que a gente pode encontrar ela, professor? Tá aqui, todo mundo comunica, né? Sim. Leia bem aqui atrás, ó. Você mesmo vai ler, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Onde tá aqui meu dedo aqui? Bem aí, ó. Aqui, ó. Bem aí, letra maiúscula aí. Ó, alimentos tratados por processo de irradiação. Aqui também, aqui também. Todos são. Todos são irradiados. Ainda bem que são. Por quê, vai dar câncer. Moço! Ele foi irradiado, ele não é contaminado. Acabamos de falar contaminado. Não tem material radioativo aqui, minha gente. Não se pode ter material radioativo fora de ambiente controlado. Repito mais uma vez. As pessoas têm que parar com essa mania, a radiofobia enorme que existe. Não é radioativo. Aí uma vez eu fui falar, professor, por isso que isso causa câncer. Não, meu filho. Ele é o contrário. Ele causa menos câncer porque foi irradiado, né? O câncer que esse bicho causa é por causa do cálcio, do cálcio não, do sódio, das outras coisas. Então, olha, obra de arte é irradiada, meu caro. Obra de arte, tá? Livros raros são irradiados. Para quê? Vão matar os fungos, bactérias, o diabo que tiver lá, mata. Mas mata mesmo. E não é agora vai virar o contrário. Não é essa radiaçãozinha fraca que teve em Goiânia, eu falei que era muito forte, né? Mas comparado a um irradiador que joga isso aqui, ele também é zero, praticamente. Agora já falando de uma coisa que está na nossa vida, no nosso dia a dia. Então o micro-ondas, ele não é o grande vilão que muita gente pensa. Nunca. O micro-ondas, ele tem uma onda eletromagnética de baixa energia,
que é localizado exatamente com ele entra em ressonância com as moléculas de água, certo? Ele entra em ressonância com a molécula de água, e você entrar em ressonância, você aumenta a velocidade de vibração dessas moléculas. Aí ao aquecimento, é só para isso que serve. Se você pegar uma formiguinha pequenininha, jogar dentro do micro-ondas e ligar, ela sai viva, porque ela não tem água. Só atua em água, tá certo? Então, veja só, o que é irradiado? O material cirúrgico é irradiado. Se as mulheres souberem que o absorvente que elas usam também são irradiados. Graças a Deus são irradiados, meu amigo. Fica muito, muito, muito mais estéril do que você colocar dentro de forno, dentro de não sei o que, para esterilizar. A radiação, ela esteriliza quase que 100% qualquer coisa onde ela passe. Isso em ambiente controlado. Eu já estive no irradiador, lógico que não pode estar ligado, viu, gente? Não é ligado, né? A fonte de radiação, cobalto 60, é dentro de uma piscina gigantesca. A gente entrou 300 mil quiris. Goiânia foi 1.400 quiris. Né? E lá, então, qualquer coisa que passa ali, meu amigo, velho... 20 vezes menor, né? 20 não, 300 mil para 1.000. 300 mil. 300 mil quiris, né? Quase 300 mil vezes maior, mais perigoso. Se você entrar lá e tiver ligado o sistema, você não dá nem para tempo de piscar, já está morto, né? Mas o que é? Para que isso? Isso para que isso? Para quê? Fraldas, absorventes, alimentos. Gente, quando o alimento é irradiado, se você tiver condição financeira, compre alimento irradiado. Se você pegar uma banana e colocar aqui na cesta de frutas, daqui a 3 dias ela está preta. Se você pegar uma banana irradiada e colocar na fruta, passar 15 dias. Não é fermento, não é conservante, não. Ela mata, a radiação mata os micro-organismos que causam a putrefação, o apodrecimento. Mas as pessoas só pensam do lado negativo, né? No futuro, nós teremos cada vez mais alimentos irradiados? Mas é para ter. Infelizmente, em Teresina não vende. Se eu tivesse, tem um símbolo verde da radiação, verde, é um símbolo um pouco diferente, chama radura. Se você vê o símbolo da radura, compra aquele alimento se você tiver condição, porque sai mais caro, né? Porque ele tem uma vida útil muito maior. Gente, em tudo que você faz tem radiação. Aqui mesmo temos na tabuleta, nós temos um raio-x de caminhão, que a gente chama raio-x de caminhão, né? Leigo chama, né? Chama um scanner de container, né? Que tem... a radiação dele é da ordem de radioterapia, é uma coisa absurda. E quantas cargas de drogas, cargas contrabandeadas foram pegas? O scanner corporal de presídio, quantas pessoas já foram presas, detidas por conta de coisas que estavam levando dentro do corpo? Né? E ninguém fala, é radiação. Tá certo? Você já viu algum avião cair, se esfacelando todinho, se arrebentando todo? Ele só para por conta do motor, não é? Por que ele não se esfacela todo? Porque todas aquelas juntazinhas onde foi feito o avião, ele é radiografado primeiro. Para ver se tem algum pontozinho, né? Naquelas arrebites, se está trincado. Tá entendendo? Então é muita, isso, como eu falei, sem contar a parte de saúde, né? A parte de saúde. Então, onde você for, gente, vocês estão... A Ambev, nós vamos fazer uma visita agora à Ambev. O que a Ambev tem a ver com radiação? Aqui só tem gente jovem aqui, né? Se tivesse um da minha idade mais ou menos, a gente comprava Coca-Cola olhando para o nível, né? Quanto maior... Opa, aqui tá mais do que aqui que tá baixo, né? Existe isso hoje? Não existe mais. Quem faz essa medida? Material radioativo. Raio gama. O raio gama, olha, ela passa aqui e ela vê o nível. Se não tiver... Olha, a radura, exatamente. Esse é o símbolo da radura. Esse verde aí, ó. Esse vermelho aí foi alguém de Gaiato que botou. Esse verde aqui é a radura. Hoje já tem produtos no supermercado. Aqui no Piauí não tem. Aqui no Piauí ainda não. Porque é mais caro, né? Certo? Mas se eu visse, eu comprava na hora. Porque esse daí é que dá mais segurança para você do que um que não é irradiado. Isso aqui nunca vai ter um problema gástrico com uma pessoa que come um produto irradiado. Por quê? Porque tudo quanto é micro-organismo foi morto pela radiação. Esses alimentos são irradiados com qual produto, professor? Geralmente, cobalto 60, que é muito mais perigoso do que o césio. Se você pegar um curie de atividade, de potência de um césio, e um curie de atividade, né, de potência, no caso, né, potência não existe na radiação, a gente está falando por causa do leigo, né, que está ouvindo. Sim. O cobalto e o césio, né? Se você tiver que segurar segure o césio. Porque o cobalto, se tu segurar, tu já tá lascado. Porque os cobalto emite 3 radiações, o césio emite 2, né? A energia da radiação do cobalto é 2 vezes maior do que a energia da radiação do césio, né? A meia-vida do cobalto são 5 anos. Se o acidente radiológico de Goiânia fosse com cobalto... A situação era muito pior. Era muito pior, né? Se tivesse em pó, mesma quantidade, mesma atividade, era muito pior. Tinha morrido muito mais gente. Não tinha nem perigo. O cobalto é muito mais perigoso. Tá certo? Então, você vê o avião, toda a tubulação
da Petrobras, né, de petróleo, quando entra, toda aquela tubulação são radiografadas, não, são gamagrafadas, porque é com material gama, para ver se tem alguma trinca na rachadura. Até pneu é radiografado. Papel, ele é tratado com radiação. Então, tudo que você possa imaginar na sua vida, existe radiação pelo meio, praticamente. Tá? E isso aí para causar o quê? Benefício para a população, benefício para o ser humano. Né? E as pessoas só veem o lado ruim. Aí quando falam o lado ruim, Chernobyl, aponte outra. Fukushima, quantos morreram? Sabe, a pessoa não tem argumento para rebater. E uma coisa, é o tipo de energia que menos causa problema ao meio ambiente. Qualquer pesquisador mínimo sabe disso. Se você pega a energia eólica, ela causa um problema ambiental enorme. Todo mundo está sabendo disso agora. Você vê que está acontecendo aqui no São João, né? Na região do sul do Piauí. Pessoas estão sabendo suas casas por conta das hélices, da coisa lá, por causa do efeito, né? Barulho, né? A questão da oscilação energética, tem um monte de coisa. Você muda a migração das aves, se for lá em alguns lugares, né, principalmente na área costeira, muda a postura das tartarugas, enfim, tem um monte de coisa negativa. O solar precisa do sol, né? E tem que ser uma área extremamente gigante para poder ter uma produção alta de energia. Já em energia de massa mesmo, não tem outra, é a energia nuclear. Né? Que causa muito menos problema ao meio ambiente. Mas pode explodir. Energia nuclear não explode, material radioativo não explode. É outra coisa que a pessoa fala besteira, né? Material radioativo não explode. Mas Chernobyl foi uma caldeira que explodiu e que colocou material radioativo em exposição. Certo? Enfim, os benefícios são maiores. São muito maiores, né? Isso aqui, como eu disse, ó, é a base de tório, chama areia monazítica, está numa praia aberta, né? Isso aqui tem 30 vezes ou 40 vezes mais radiação do que aqui, nós estamos aqui. Mesmo assim... Faça o teste aí. Aqui é um detector, chama contador Geiger, né? Geiger Miller. Ó, tá aqui, segura, vê se tem radiação nesse negócio, né? Não tem radiação aqui, ele tá ligado, é o contador, tá? Aqui, ó, 0,11. É um objeto que foi radiado... Não é contaminado. Mas não foi contaminado. Agora, isso aqui sim, aqui é material radioativo, né? Vai colocar peixinho. Dispara. Já identifica. Já identifica. Só que numa situação bem menor. Muito. Aqui não faz mal a ninguém, as pessoas tomam banho, sentam na areia, criança brinca e não tem problema nenhum. Tá certo? Enfim... É isso, né? As pessoas têm que... Já quieta, rapaz. Já passou. É o tempo agora. Já passou, rapaz. Né? É que agora tá marcando. Voltou ao 0,11, 0,12 microsievert por hora, que é a taxa aqui do meio ambiente. Enfim, gente, é muito difícil lidar com a situação, porque tem muita gente que fala coisa errada, né? As pessoas falam errado sobre radiação, né? Aí um professor de física, um professor de química, que abre a boca numa sala de aula e fala mal, né? Esse aluno vai passar para os outros, não, porque meu professor falou. Né? E esse professor, muitas vezes, não tem o conhecimento técnico necessário para você poder falar. Ainda bem que estão descobrindo isso, já estamos rodando um bocado para falar sobre isso. Né? E o senhor está falando disso também no livro que o senhor lançou, A Radioatividade na Literatura de Cordel. Isso aí foi um artigo científico que a gente publicou em 2019 e transformou em livro. Nós também temos a Marie Curie na Literatura de Cordel. Olha, quiser uma coisa interessante, entre no nosso Instagram, aparece meu nome aí, não aparece, Wellington? Wilson Seraine, tá? Nosso Instagram, todas as sextas-feiras, a gente coloca um vídeo, a gente faz um vídeo explicando algumas coisas sobre as radiações. Toda sexta-feira, tá? Então, quem tiver interesse mais sobre essa questão das radiações, entre no nosso Instagram e lá tem, toda sexta-feira, um videozinho explicando algumas coisas relativas à radiação, tá certo? Então, a radiação, ela salva vidas. Certo? Milhões de pessoas já foram salvas pela radiação, né? E tudo começou com essa mulher chamada Marie Curie, né? Que descobriu as coisas e foi a divulgadora maior, ganhou 2 prêmios Nobel. Então nós temos esse livro aí que está à venda em qualquer livraria da Entre Livros, no caso, ou quiser adquirir, entre em contato com a gente no nosso Instagram, né? É a Radioatividade na Literatura de Cordel. Como eu falei, a gente só vem aqui para falar de Luiz Gonzaga, né? A gente trabalha com a cultura popular, né? E também nós temos Marie Curie na literatura de cordel e Einstein na literatura de cordel. Sem contar os outros dezenas de livros sobre
cultura popular. Nós temos mais de 2 dezenas de livros publicados sobre cultura popular. Show E é de isso, né? Então, vamos ter medo de radiação? Vamos, tem que ser precaução, tá? Mas vamos entender e conhecer, porque realmente, de fato, ela salva vidas, ela deu uma longevidade ao ser humano. Ninguém abre uma pessoa, o Helder, se não ter um exame de imagem, né? Você não vai mexer no seu dente se não tiver um exame de imagem, né? Então, tá bem aí, já acabamos de falar, eu tinha até esquecido. Ninguém abre uma pessoa se não tiver um exame de imagem, tá? Então é isso, a gente tem que pensar nas coisas positivas das radiações. Ainda bem que já estamos rodando vários lugares, vou até dar uma palestra agora para os alunos de Física do Instituto Federal, já fomos em Campo Maior, já fomos em Piripiri, falar de radiações e falar sobre isso, da importância que as radiações têm no nosso mundo. Olha, ninguém anda mais cavando buraco para achar petróleo. Por quê? Material radioativo. Bota uma sonda com material radioativo na ponta, lá embaixo, e aí pega os leitores com os gráficos, ele vai dizer o que tem lá embaixo. A porosidade, a constituição do solo lá embaixo. Quem que faz isso? Material radioativo. Emissores nêutrons, né? Porque, pô, é verdade. Então, isso, a esterilização, mas é tanta coisa, tanta aplicação da radiação, que você a pessoa não tem dimensão da quantidade de coisa. E radiação de pedras. Pedras preciosas hoje são vendidas com cores diferentes que tem na natureza. Quem faz a mudança de cor? A radiação. Lá em Belo Horizonte tem os maiores centros de irradiação de pedra do planeta. Pesquisadores de alto nível. Você pega um quartzo, faz um quartzo azul, quartzo preto. Rapaz, é uma coisa... A valorização dá mais de 2, 3 mil vezes. Mais de 2, 3 mil vezes. Tudo feito com material. Tudo feito com a irradiação de material. Não é contaminação, é irradiação. Muito bem. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui Eu no que nosso agradeço podcast. o espaço. Da próxima vez a gente vem para falar de Luiz Gonzaga. É outra praia nossa, né? Muito obrigado, eu que agradeço, Helder. A gente tem que informar as pessoas sobre isso. Não acontece nenhum problema com radiação, a não ser em acidentes. O que aconteceu em Goiânia é uma coisa que possivelmente nunca mais vai acontecer. Amém. Né? Tá? Por conta da quantidade de normas técnicas que as pessoas têm que seguir. Se não seguir, é descredenciado, você perde sua empresa na área de radiações. Enfim, não tem outra coisa a não ser a vacina que dê uma longevidade maior ao ser humano do que as radiações. É isso. Muito obrigado a você que esteve conosco em mais uma edição do nosso Pod Meio. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até o finalzinho e não se inscreveu no nosso canal, já peço novamente para você se inscrever, tá bom? Pesquisa lá, @podmeio no YouTube, tem também o nosso canal de cortes no YouTube e segue as nossas redes sociais, @podmeio, @Rede Meio Norte e @Meio Norte no Instagram e também no TikTok, as plataformas onde a gente coloca também os cortes da nossa conversa. Professor, até a próxima. Até a próxima. Até questão de estética, viu? A radiação é usada. Também. Né? Rapaz, a gente vai ficar... outra a gente vai falar aqui mais tempo. A gente vai encerrar o episódio aqui, mas ele vai continuar falando pra gente onde é que utiliza também esses materiais. Até a próxima, meus queridos. Tchau, obrigado, querido.